A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Depois de uma reflexão nessa noite de algumas coisas que no nosso caminhar, no nosso dia a dia, em nossa vida diária, acontecem. Frequentemente, quando se pergunta para alguém, né, o que fazer para se salvar, o que fazer para ir morar no céu? E a resposta quase sempre é alguns eu não sei, alguns ainda arriscam dizer é só aceitar Jesus, né? O que é uma verdade. E alguns, quando você pergunta, você quer ir para o inferno, eles são taxativos, né? Dizem, eu não quero. Né? Ainda ficam assustados porque é uma pergunta direta. Assim como a primeira, quando você pergunta para alguém, né? Se ele sabe como ser salvo, como ir para o céu, ou, vamos dizer assim, ele sabe quem, né, lhe garante essa salvação. Pois bem, a Escritura Sagrada, amados irmãos, ela é bem direta e taxativa. Em João 3, 16, nos é dito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? A Escritura Sagrada, ela é direta. Ela não tem meio termo. Para que todo aquele que meio que crer, todo aquele que crê hoje e amanhã não, todo aquele que crê em Jesus amanhã crê em outra coisa que se sobreponha sobre Deus. Percebe então que Deus, ele é direto. Com Deus não há meio termo. Alguns dias eu conversando com uma pessoa e começamos a nos lembrar de pessoas que conhecemos e algumas que nós vemos na rua a caminhar, que hoje são pais e mães, né, têm famílias, e nos lembramos que essas pessoas muitas vezes pegamos em nosso colo ainda bebês, até alguns recém-nascidos. Eu mesmo cheguei a ir buscar no hospital a mãe de alguns recém-nascidos, que hoje são pais de família, né, com filhos, e até alguns já têm até netos. Aí percebemos que, em um susto, não que estamos velhos, mas com a vida que estivemos já. Aí começamos a refletir. Frequentemente, amados, é comum nos esquecermos de nossa vida, do que acontece diariamente. É costumeiro dizer, parece que foi ontem. Né? Quem já não ouviu dizer isso? Parece que foi ontem. Só que a nossa mente, se formos analisar, amados, você pode não lembrar, quem sabe, de um alimento que você comeu há 10 dias atrás, quem sabe, ou 5 dias, dependendo da pessoa. Quem sabe o alimento que você almoçou há 5 dias atrás. Você pode até não lembrar, mas está ali na tua mente. Mas é comum nos lembrarmos de coisas marcantes, né? Coisas que, quem sabe, uma alegria muito grande, ou um sofrimento, uma perca, né? E como eu disse no início, também com uma alegria muito grande que lhe acontece, você lembra anos e anos e anos. E por que não dizer de pessoas que, após 30, 40 anos, às vezes, se lembram exatamente o dia e até a hora. Eu mesmo já conversei com pessoas de mais idade, né, mais vividas, por assim dizer, e é muito interessante a conversa que temos com elas. Elas se lembram perfeitamente de coisas lá do passado, coisas marcantes. Pois bem, no sentido geral, podemos ver que você tenha 30, 20, 50 ou 80 anos. Você viveu cada dia. A pergunta fica: o que você fez
para que a glória de Deus, né, fosse exaltada? É uma pergunta simples e direta. Eu fiz muitas coisas boas, por exemplo, quando trabalho em hospitais, né, como enfermeiras, ajudam a muitos médicos, né, sua vida toda. E por que não dizer em nossa vida cotidiana, pessoas que são ajudadas. Mas nós esquecemos algumas vezes de algumas coisas e algumas até nos lembramos. Então notem que em sua caminhada, em sua vida, você fez muitas coisas. E se pararmos para refletir, o que temos feito de bom aqui na Terra? Seja o que for, vou ser direto para você. Se não tiver Jesus, se não tiver Ele como o único suficiente Salvador em nossa vida, nós não temos nada. Alguns dias escutei um irmão falando e me chamou a atenção, é muito interessante. Nós podemos ter tudo nessa vida, ter muitas coisas, ser muito ricos aqui na Terra. Mas se não estivermos Jesus, não estivermos Deus em nossa vida, nada temos. Mas se tivermos Deus em nossa vida, tendo Jesus, o Filho de Deus, como o único suficiente Salvador em nossas vidas, nós já temos tudo, mesmo não tendo nada. Sendo os mais pobres, né? Vamos dizer assim, pessoas que estão numa pobreza miserável, mas tendo Jesus, elas têm tudo, porque após essa vida, terão a vida eterna em Cristo Jesus. Percebe então que nos padrões bíblicos e celestiais, parece que a coisa muda, né? Aquele que tem Deus tem tudo. Aquele que tem Jesus tem, além da vida eterna, riquezas e riquezas espirituais. E por que não dizer materiais? Porque não está errado em ser e ter aqui. Não. Está errado ser sem Jesus e ter uma vida abundante sem Jesus. Isso está errado. Então é comum muitas vezes alguns dizer, eu já ouvi muitos, meus pais não, vamos dizer assim, não eram crentes. Vamos ser direto. Porque sabemos que pela Escritura Sagrada ela condena todo tipo e qualquer espécie de idolatria, não só de santos, como é a principal idolatria hoje, como também de carros, casas enfim, tudo que parece ser um padrão mais alto do que Deus se torna idolatria. Mas a principal é as imagens de escultura. Todos conhecemos e é comum pessoas odiarem os cristãos. Eu mesmo já entrei em conversas, e não brigas, mas em conversas com pessoas que quiseram saber mais sobre o assunto e expliquei pela Escritura Sagrada por quê. Não que nós somos contra e temos aversão sobre essa questão de idolatrias, mas a Escritura Sagrada nos é direta e específica em vários pontos, que é somente Deus, não há outro, somente Deus e Jesus. Então, as pessoas não podem ter raiva dos cristãos por esse motivo. Isso é só uma desculpa, porque a Escritura Sagrada condena de capa a capa, basta ler. Mas alguns que não têm a leitura, eles podem ouvir. Hoje tem muito, muito material para se ouvir sobre isso também. Então fica ali a pergunta, né? É desculpa que você tem usado? Meus pais não eram, por que eu serei? Isso eu tenho escutado muito e muito, muito. Pois bem, não conhecemos o último momento de cada pessoa. E quem sabe se teu pai, tua mãe, teu irmão, teu ente querido, quem sabe, no último suspiro alguém fez o apelo, ou quem sabe ele teve uma conversa com Jesus. Nessa garantia, eu sempre costumo dizer para algumas pessoas que me respondem dessa forma: por garantia, siga Jesus. Porque se eles tiveram esse último momento, esse último encontro e estão salvos aí, nesse caso, é somente Deus quem irá julgar, logicamente, mas a Escritura Sagrada nos fala que é somente em Cristo Jesus. Garanta hoje. Alguns dias eu conversando com uma pessoa, ela me disse, mas então eu poderei não servir a esse Jesus, fazer tudo o que a Escritura Sagrada proíbe, Deus proíbe, lógico, e no último momento, quando eu ver que eu estou
morrendo, aceitar esse Jesus? Se der tempo, né? A questão é que muitas vezes não dá. Eu mesmo já fiz apelo a pessoas que não puderam nem falar com sinais, quem sabe. As pessoas, né, pensam, mas vale. Ela fez um sinal com sua mão, que queria aquele Jesus, infelizmente foi para a glória, como assim se diz. Eu creio que haverá, sim, um arrebatamento, não creio no arrebatamento secreto. A minha opinião é essa, né? Eu creio no arrebatamento de um momento, no abrir e fechar dos olhos, que Jesus voltará a buscar a sua igreja. Isso eu creio. Vamos estar preparados, né? Essa ideia do arrebatamento secreto, alguns se põem no coração, morreu, foi para a glória. Alguns dizem, é cristão, foi para a glória, e aí entra o julgamento. Não é cristão, esse não foi para a glória, então? Não somos Deus para julgar. Então eu creio no arrebatamento mundial instantâneo, e não o secreto. Então fica essa meditação dessa passagem de João 3,16. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Creia nesse momento, levante tua mão comigo. Não use essa desculpa, meus irmãos, meus pais não eram. Garanta a tua salvação. Você não tem nada a perder, né? Você não irá mudar a pessoa, você vai mudar de atitude, de vida, lógico. Você tem que ter sim, uma mudança de atitude no sentido bíblico e ao qual Deus nos ensina. Erga a mão comigo nesse momento e aceita esse Jesus como o único suficiente Salvador em tua vida. Para que possamos, naquele grande dia, dar um abraço gostoso em Jesus. Essa é a garantia. Vamos permanecer firme até o final, porque Ele virá buscar o seu povo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, essa foi uma reflexão da Tua Escritura Sagrada, Senhor, com palavras do dia a dia, Senhor, com acontecimentos que nos acontecem, perguntas que muitas vezes fazemos. Essa pessoa que está erguendo a sua mão comigo nesse momento, que ela possa te aceitar, ó Senhor Jesus. Faz essa oração direta, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Joga no mar de esquecimento tudo que ela fez até agora, que a partir de agora, deste momento, ela possa ser uma nova criatura, ter as suas atitudes mudadas em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Para que ela possa, no momento oportuno, achar uma igreja cristã, para que possa descer as águas renascendo em Cristo. Mas neste momento, ela erguendo as mãos comigo, ela toma uma decisão, uma posição, para que o nome dela seja escrito no livro da vida. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, Pai querido e Pai amado, amém e amém.